Hoje não tem preparação, não tem roteiro, não tem apresentação. Hoje eu simplesmente quero te contar uma coisa que me deixou muito empolgado e muito feliz sobre um livro que eu estou lendo. E para te contar essa coisa, eu preciso te dar um contexto, mas ao final disso tudo, eu vou te mostrar três hábitos simples, coisas muito fáceis de você fazer, de você mudar na sua rotina. E fácil não, simples. Nada dessa vida é tão fácil assim. Mas são coisas simples para você mudar na sua rotina e que vai te elevar muito o seu nível de energia. Para a gente chegar nesses hábitos, você precisa entender algumas coisas antes. A primeira delas é que, dentro da prática do yoga, você tem uma atuação em centros de força específicos, tá? Então, como assim centros de força? Nós chamamos isso de chakras. Se você algum dia foi a um médico acupunturista, quando ele posiciona as agulhas ali em determinadas regiões, ele está estimulando pequenos chakras. E aí acontecem coisas incríveis, tipo, eu tô com dor de cabeça, e aí ele põe uma agulha na sua mão, pum, passa dor de cabeça, tem um efeito de analgesia. E como que isso acontece? Eu não sei se é na mão o ponto, tá? Só tô dando um exemplo. Mas como que isso acontece? Nós temos um circuito energético no nosso corpo onde as coisas estão interligadas. E aí, ao estimular esse centro de força, esse ponto de energia aqui na sua mão, ele conseguiu influenciar lá na região responsável pela dor de cabeça no seu cérebro. Algo nesse sentido, tá? Como eu disse, não tenho certeza exatamente que é esses nomes, esses locais, mas a ideia central é essa. E quando você pratica yoga, você também tem uma atuação nesses centros de força. Qual que é a diferença? Quando você pratica yoga, você tem uma atuação nos chakras principais, que estão localizados ao longo da nossa coluna vertebral. E como que funciona esses chakras? Cada um deles tem correlação com um órgão, com um elemento material, com características da sua personalidade. E quando você tem o conhecimento disso, você meio que consegue entender um pouco melhor as pessoas, os temperamentos, vamos dizer assim. Vou me usar de exemplo para você entender isso. Eu sou uma pessoa mais Kapha. O que quer dizer isso? Kapha, antes, vou dar um passo atrás. Os centros de força ao longo da coluna. Lá na base da coluna e 3 dedos abaixo do seu umbigo, você tem 2 centros de força. Na base da coluna é o Muladhara e 3 dedos abaixo do umbigo é o Swadhisthana. O elemento da base da coluna é a terra e do Swadhisthana é a água. Quando você tem a predominância dessas duas energias no seu organismo, você tem o que se chama no Ayurveda de Kapha, tá? No yoga, você não tem essa definição, você tem apenas essa observação das características pessoais, do comportamento da pessoa dentro da prática, diante de determinadas técnicas do yoga, você vê certas características que você sabe que aquela pessoa tem predominância de uma ou de outra energia, tá bom? Então, lá no Ayurveda, você chama essa pessoa de Kapha. Então, Kapha é como se fosse um biotipo, vamos dizer assim, onde predomina essas duas energias, terra e água. É o meu caso. Então, a pessoa que tem terra e água em abundância, o que acontece com ela? Ela é uma pessoa que tem muito catarro, tem muito muco, tá? Tem essa abundância de terra e água. Só um parênteses rápido. Quando eu digo terra e água, esses elementos, eles são simbólicos, tá? Faz referência às características deles, não é literalmente terra e água. Se bem que é um pouco, mas é em relação às características, tá? Então, fecha o parênteses. Então, uma pessoa que é Kapha, ela tem isso. E exatamente por ter essa predominância desta energia, as outras regiões, os outros elementos, eles estão em falta. Quais são os outros elementos? Fogo, na altura do plexo solar,
ar na altura do coração e éter na altura da garganta. Então, no meu caso, que tenho a predominância de terra e água, a baixa energia dos outros elementos, dos outros centros de força, me predispõe a doenças do aparelho respiratório. Então, eu já tive, por exemplo, pneumonia, e não foi em 2019, 2020, foi antes disso. Eu tive a pneumonia assim, do nada. Com 15 dias de nascido, minha mãe me conta que eu tive minha primeira infecção de garganta, que precisava ficar internado e coisas nesse sentido. Então, desde sempre, essa parte de aparelho respiratório ela é mais frágil em mim. E desde que eu comecei a praticar yoga, eu consigo controlar isso muito melhor. Como? Eu faço técnicas do yoga que ativam mais as energias do fogo, do ar e do éter, que são aquelas que faltam em mim, e ao fazer isso eu equilibro todas essas energias, todos esses elementos, e dessa forma eu consigo colocar o meu organismo para funcionar de um jeito mais saudável, mais equilibrado. Por que eu estou te contando tudo isso? Eu te dei um exemplo, tá? Tem os outros biotipos e tem outras características, mas eu não vou aprofundar nisso. Isso é só para eu te dar um contexto. Eu estou te dizendo isso por quê? Para que você entenda que esses elementos existem e eles influenciam nas nossas características pessoais. E eu citei aqui o Ayurveda. Por quê? Porque esse conceito dos elementos materiais e dos biotipos, ele é um conceito mais do Ayurveda. Mas essas coisas meio que se misturam ali com o yoga. Imagino que é porque de uma mesma região, talvez de uma mesma época, tá? O que é o Ayurveda? É a medicina tradicional indiana, uma arte também milenar, tá? Então, dentro dessa ideia do Ayurveda, se você tem um médico ayurvédico e você ficou doente, o médico já falhou, tá? A ideia do Ayurveda é que você sequer adoeça. Então, a ideia do Ayurveda é você cuidar da saúde, é promover a saúde da pessoa e não deixar nem mesmo que ela tenha a doença. Se a pessoa ficar doente, já foi uma falha, tá? Da pessoa que te acompanha ali dentro do Ayurveda. E eu estou lendo um livro chamado Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu procurei ele aqui, eu acho que eu fechei, tá? Mas enfim, não é relevante. É esse mesmo nome. Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. O autor é um nome muito difícil, porque é indiano, eu não ia saber falar. Ele é do Ayurveda. E ele trouxe um cronograma dos horários do dia conectados com essas energias dos elementos materiais. E por que eu fiquei super empolgado e feliz com isso ali? Com aquilo ali, com essa informação. Por quê? Eu sempre ouvi as pessoas me dizendo que eu sou uma pessoa disciplinada. E muitas das coisas que eu faço na minha rotina estavam escritas ali. E eu falei, caramba, eu entrei nesse ritmo, eu fiz as coisas nos horários certos, vamos dizer assim, sem saber que isso era bom. Tá? Foi mais ou menos isso. Então o que eu quero te contar agora é exatamente esses horários, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que o autor do livro fez isso? Eu vou compartilhar com você. Depois, se você quiser ler o livro, manda ver. Dá um Google aí, você vai achar. Se eu encontrar, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Caso você queira. Se eu encontrar ele ali facilmente na Amazon, eu deixo ele aqui para vocês. Então, vamos lá. Como que ele faz essa divisão? Ele divide o dia em 6 momentos, em 6 blocos, tá? O primeiro desses blocos é das 6 da manhã às 10 da manhã. Das 6 às 10. Esse bloco é o horário de Kapha. Então, a predominância nesse horário é a predominância da terra e da água. Então, o que acontece nesse horário? E isso está totalmente correlacionado com o ciclo circadiano, tá? Com o ciclo do sol ao longo de um dia. Então, das 6 às 10, você tem a predominância de terra e água, que faz com que seja um momento em que você vai ter mais muco, mais congestão nasal, é pela manhã que isso acontece. É um momento do dia
que o seu corpo está despertando, então você tende a ter mais estabilidade e mais firmeza. Já reparou que nesse momento da manhã é muito fácil você se concentrar? É muito fácil você ter foco? É muito fácil você manter a atenção em coisas que exigem muita atenção, como estudar, como ler, como fazer um trabalho que seja extremamente crítico e racional? Esse é um excelente momento para você fazer esse tipo de coisa. Porém, qual que é a ideia que o autor defende ali no livro? Que as pessoas, de uma forma geral, elas, no mundo ocidental, elas elaboram o seu dia, elas montam o seu dia ao redor da sua jornada de trabalho, sempre buscando maximizar a produtividade. Qual que é a ideia dele ali do Ayurveda? É que você consiga pensar e otimizar o seu dia através daquilo que é mais saudável para o seu organismo. É como se você fosse respeitar os seus ciclos ao longo do dia e construir a sua rotina em cima desses ciclos. É possível, é viável? Você vai me dizer, mas eu vou te dar aqui exemplos. Alguns estão no livro, outros eu já veio da minha cabeça porque eu percebi que eu vivo isso que ele ensinou ali há mais tempo do que eu imaginava. Sem conhecer exatamente o conceito, tá? Não sabia, eu descobri ele de fato agora. Então, nesse horário das 6 às 10, você tem essa facilidade. Mas, para você gerenciar esse momento de menos energia, de mais estabilidade, de sonolência até, você deve fazer algumas coisas, como, por exemplo, é um momento que você deve fazer o desjejum, tomar o café da manhã. E é um momento que você deve fazer uma atividade física. Ao fazer uma atividade física e ao tomar o seu café da manhã, você vai mostrar para o seu corpo que o dia está começando. E essas atividades que despertam, que ativam o seu organismo, fazem com que você não fique tão sonolento, tão lento e tão letárgico nesse período entre 6 e 10, que é o horário de Kapha. Depois disso, das 10 às 14, nós temos o horário de Pitta. Pitta é a predominância do elemento fogo. Dentro dos centros de força, inclusive, ele está aqui, ó, na altura da boca do estômago, tá? No plexo solar. Então, nesse horário, predomina a energia do fogo e da água. Portanto, é um momento onde o seu metabolismo está lá em cima. É um momento que o corpo está mais acelerado. É um momento que você já está naturalmente entusiasmado, motivado e excitado, tá? No sentido de animado, tá bom? Então você está com essa excitação lá em cima nesse momento de Pitta, que é das 10 às 14. E nesse horário, são momentos não recomendados para você, por exemplo, fazer reunião no seu trabalho, tá? Esse é o horário onde as emoções ficam um pouco mais à flor da pele, principalmente se você estiver com fome. Você deve ter percebido isso já na sua pele, na sua vida, no seu relacionamento e no seu casamento. E então, esse horário das 10 às 14 seria o momento ideal para você fazer a maior refeição do seu dia. A refeição mais calórica, mais gordurosa, aquela que você vai ingerir a maior quantidade de alimentos e de nutrientes, deve ser nesse horário. Por quê? Porque seria o momento onde o seu corpo tem a maior capacidade de metabolizar esse alimento, transformando ele em energia e em nutrientes e absorvendo isso, assimilando isso pelo seu organismo, pelas suas células e promovendo em você a saúde. Depois disso, entre 14 e 18 horas, nós temos o horário de Vata. Vata é o quê? É a predominância de ar e éter. Ar e éter são elementos extremamente sutis. Eles estão localizados aqui, ó, coração e garganta. E qual que é a questão desses dois elementos? A predominância deles faz com que você tenha raciocínio rápido, a mente muito ativa, porém facilmente dispersa também. Então, nesse horário, entre 14 e 18, você tem uma maior capacidade criativa, tá? Seria um bom momento para um brainstorm, por exemplo, para ter ideias, para pensar fora da caixinha. Por quê? Seu raciocínio está rápido, ele está ágil, ele está criativo, porém, ao mesmo tempo, seria um momento muito difícil, por exemplo, de você tentar estudar
ou fazer qualquer tarefa, qualquer atividade que exija raciocínio lógico, uma coisa mais focada, mais delineada, mais específica. E quantas vezes você já sentiu que depois do almoço você não rende mais no trabalho? É exatamente esse horário. É um horário de maior dispersão. Porém, dispersão também significa criatividade, tá bom? Então saiba que talvez seja um péssimo horário para fazer algumas coisas, mas talvez seja um ótimo horário para você fazer outras coisas. Reflita sobre isso. Depois, das 18 às 22 horas, você tem o horário novamente de CAFA. Ou seja, das 18 às 22, volta a predominar aquela estabilidade. Volta a predominar aquele estado de maior foco. Por isso que muitas pessoas têm essa sensação de que rende bem o trabalho à noite. Mas aqui tem um detalhe, uma vírgula muito importante nessa história. Nesse horário de CAFA ao final do dia, ele é marcado por uma grande redução do seu metabolismo. Você começa a desacelerar o seu organismo. E se você incorrer no erro de comer tarde ou se envolver com atividades intelectuais, com telas e etc., você não desacelera o seu corpo como deveria. E isso vai causar um problema por causa do próximo bloco de tempo que eu já vou chegar lá. Então, o que você deve fazer nesse horário de CAFA? Você deve fazer uma refeição leve o mais cedo possível. Ou seja, quanto mais você fizer essa última refeição do seu dia por volta das 18, melhor. Que é quando começa essa desaceleração do seu metabolismo. E a partir de então, a tendência é que você não tenha fome, porque o seu corpo vai metabolizar as coisas mais lentamente mesmo. E uma vez que você fez essa refeição leve, que você possa se dedicar a atividades que vão relaxando, que vão desacelerando. Para que, quando chegar ao final desse horário de CAFA, lá pelas 10 horas da noite, por volta das 10 horas da noite, você esteja preparado para dormir. Por quê? Das 10 às 2, das 10 da noite às 2 da manhã, vem um novo ciclo de Pita. E Pita é o horário do fogo, certo? É aquele horário que de manhã você estava super motivado, super entusiasmado. Agora à noite, esse ciclo, esse horário de Pita, ele tem uma função diferente, que é a função de produção hormonal. É às 10, é nesse período que vai rolar a produção dos hormônios do crescimento, testosterona, GH, é o momento de fazer o processo de aprendizado no seu cérebro, é o momento de limpar o seu cérebro, é o momento da memória se densificar, de você fixar as memórias, o que você estudou, o que você aprendeu no dia anterior. Porém, para todo esse processo acontecer, nesse horário, você precisa estar dormindo. Então, pessoas que se envolvem no trabalho ali entre 6 e 10, porque tem essa grande estabilidade, elas chegam às 10 com a mente focada e desperta. E aí começa o horário de Pita. E essa ativação hormonal geralmente não vai deixar você dormir e vai gerar em você uma insônia. Porém, essa insônia ela vai cobrar um preço, porque isso está desregulando os seus hormônios, tá? Não estou dizendo isso como médico, estou dizendo isso como estudante deste livro que eu te comentei, tá bom? Que, no caso, é de um médico. Mas eu gosto muito dessa visão das coisas por observação humana, tá? Se você parar para olhar pesquisas, se você parar para olhar ciência, você vai ver que existe uma conexão muito forte entre esses horários e a ciência. Mas eu não vou adentrar nisso aqui, porque não é minha área, tá bom? Bom, então das 10 às 2 aconteceu esse processo. Das 2 da manhã às 6 da manhã, você tem novamente o horário de Vata. O que acontece no horário de Vata? Pensamento rápido. Nesse período noturno, esse horário de Vata ele é marcado por sonhos. Você começa a ter muito mais sonhos, inclusive sonhos lúcidos. É o momento que você tende a despertar, a acordar, lembrando de um sonho, e você pega no sono de novo e por aí vai. E um detalhe muito importante, é muito mais fácil você acordar nesse horário de Vata do que você acordar no horário de Kapha, que é a partir das 6. Isso é uma coisa que eu sempre percebi em mim.
mesmo que eu dormisse tarde, não tô falando para você dormir tarde, tá bom? Mas mesmo que isso acontecesse, eu sempre notei em mim que eu tinha muito mais facilidade de acordar 5 da manhã, no máximo 5h30. Já teve momentos da vida que eu acordei 4h30 da manhã. Hoje eu acordo 4h30 alguns dias. E é muito mais fácil acordar nesses horários do que acordar às 6, às 6h30 ou às 7. Quando eu levanto 6h30, 7 horas, eu passo o dia muito mais cansado do que quando eu acordo mais cedo. Isso teria a ver exatamente com esses horários. E aí meu ânimo, meu entusiasmo de ter lido esse livro, de estar lendo esse livro, porque eu já percebia isso em mim e ele mostrou a presença desses ciclos no nosso dia. Então, o que eu queria deixar para você aqui? Te dei todo o cronograma do dia. Que eu quero que você observe. Eu te falei mais ou menos o que é mais fácil de você fazer em cada momento. Tente adaptar isso para a sua rotina, tá bom? Saiba que acordar antes das 6 vai ser mais fácil, mas para isso você vai precisar ir dormir por volta das 10h30 da noite, porque daí você vai ter aquele sono regenerador ali até as 2 da manhã, e vai ficar mais fácil acordar depois. Se você pula um desses ciclos, se você quebra um desses ciclos, você bagunça todo o seu relógio biológico, e isso vira um caos. Tem várias pessoas que vivem nesse caos, alegando serem noturnas, alegando que eu funciono melhor à noite, ou que as crianças não me deixam trabalhar de dia, e por aí vai. Te digo, vale muito a pena você fazer o esforço para colocar o seu organismo para funcionar nessa dinâmica, tá? No livro, ele traz vários exemplos de pessoas que emagrecem 15 quilos em sei lá quantos meses só porque colocou a sua vida nesse cronograma. Porque não é uma questão de quantas calorias você ingere e quantas você gasta, mas sim uma questão de hormônios e metabolismo funcionando no seu melhor, tá? Quando a gente bagunça esse relógio biológico, a gente bagunça o funcionamento do nosso organismo. E o nosso organismo não é um negócio simples. É o hormônio X que sobe, interfere no Y, aquele outro ali inibe e vira um caos, tá? Essa ferramenta, que é o nosso organismo, é uma coisa fantástica e qualquer coisinha que a gente mexe aqui bagunça tudo. Então, faça o teste. Tente observar essas nuances no seu dia. Tenho certeza que conforme eu fui contando, teve coisas com as quais você se identificou. Me conte isso nos comentários, tá? Me ajuda a saber se eu não estou viajando demais sozinho ou se tudo isso aqui faz sentido para você também. E quais são os 3 hábitos que eu queria deixar para você? Entendendo todos esses horários, e isso era importante para você saber os 3 hábitos, são eles. Primeiro, acordar. Eu nem vou falar para você acordar às 5 da manhã, mas eu te dizer, ao acordar, colocar logo no começo da sua manhã uma atividade física. Faça isso. Eu fazia isso com yoga. Eu já fiz isso em algum período da minha vida com yoga. Acordar e fazer prática de técnicas corporais do yoga. Eu me sentia muito bem. Parecia que eu estava desperto, eu estava um passo à frente do mundo inteiro, porque era cedo, era madrugada, era 5h30 e eu já tinha me exercitado. Meu corpo já estava pronto, on fire, focado, pronto para fazer o que precisasse fazer. É incrível. Então, faça esse teste. Acorde um pouco antes, um pouco mais cedo que você está habituado, 20, 30 minutos, acorde e faça uma atividade física logo pela manhã, antes de começar o seu dia, a sua rotina. Você vai ver que você vai quebrar essa preguiça característica desse horário ali de cafa no começo da manhã. Segundo, concentre em fazer a sua maior refeição no meio do dia, entre às 10 e às 14. Tenta não passar disso. O ideal, meio-dia, tá? Então faça a sua maior refeição, a mais calórica, a mais nutritiva, nesse momento do dia. Nesse momento, o seu corpo tem mais capacidade, mais possibilidade de lidar com as calorias que você vai ingerir, tá? E por último, tente dormir todos os dias no mesmo horário. Como eu falei, era simples, mas não fácil. Eu digo porque para mim também é difícil. Eu tenho o hábito de dormir diariamente entre 10 e 10h30. E essa foi mais uma das coincidências. Eu já dormi esse horário, e aí cheguei no livro,
pá, tá dizendo que é exatamente esse horário ideal para você dormir. Não sei se já aconteceu com você, mas eu cheguei nesse horário por observação. Entre 9 e 10, sempre é um momento que eu sinto muito sono. E se chega às 11 e eu não dormir, passa o sono. Eu tenho dificuldade para dormir, tá? Então foi assim que eu limitei esse horário para eu dormir. E descobri que tem uma questão aí do nosso relógio biológico para que você adormeça nesse horário. Se você conseguir dormir todos os dias no mesmo horário, saiba que o seu corpo ele aprende, é como se ele entendesse qual que é a hora de desligar. Ah, a hora de desligar é agora, pum! Você vai dormir mais fácil, você vai dormir com mais qualidade e você não vai ter mais insônia, tá? Por exemplo, no começo talvez seja preciso um esforço consciente para isso, mas com o tempo você vai ver que vai entrar no automático e isso vai beneficiar muito a sua saúde, a sua vitalidade, a sua disposição ao longo do seu dia. Teve um momento na minha vida, foi exatamente quando eu comecei a acordar mais cedo, que de uma semana para outra eu precisei mudar a minha rotina. Eu acordava às 7 da manhã por causa da minha rotina de trabalho e eu mudei algumas coisas nos meus horários, nas aulas que eu dava. Na época eu trabalhava numa escola presencial de yoga e eu passei a ter que acordar às 5. Eu ia começar a dar uma turma, dar uma aula. Cedo eu tinha que acordar às 5. Sim, dessa semana para a próxima. E o que eu tive que fazer? Mudar radicalmente a minha rotina noturna para conseguir acordar no horário que eu precisava acordar. E sem ter conhecimento de tudo isso que eu te expliquei aqui, o que eu fazia? Jantava mais cedo, desacelerava durante toda a noite, troquei a televisão por um livro, troquei a televisão por conversar, na época com a minha família, hoje em dia com a minha esposa em casa, para estar com meu filho, fazer coisas que vão te desacelerando, menos telas, mais convívio social, mais leitura, mais introspecção, porque daí chega 9h30, 10 horas, você não está agitado, você está pronto para dormir, tá? Então foi uma coisa que eu fiz intuitivamente. Por necessidade, mas intuitivamente. Então, são esses os 3 hábitos. Não são fáceis, mas são simples e possíveis de fazer. Atividade física pela manhã, para despertar rápido o seu corpo e você aproveitar melhor esse momento. Maior refeição no meio do dia, não só em quantidade, mas também em qualidade, e dormir no mesmo horário por volta até às 10h30 da noite. Usa esse cronograma que eu mencionei inteiro aqui para você como uma referência e eu acredito de verdade que isso pode influenciar muito positivamente a sua saúde, a sua vitalidade, a sua disposição. E se você quiser equilibrar essas energias também no seu corpo, que não foi bem o assunto do nosso vídeo, mas essas energias elas estão no seu corpo e equilibrá-las também beneficia a sua saúde, você pode conhecer a comunidade Sattva clicando no link que estará na descrição desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, vai ser importante para eu saber que eu não viajei demais na maionese, mas enfim, eu queria gravar porque eu fiquei feliz de ver essa informação, de aprender isso e queria compartilhar com você. E deixe aí nos comentários se fez sentido, se isso vai caber na sua rotina ou se você achou tudo isso um grande absurdo, tá bom? Eu leio, mesmo que eu demore para responder, eu leio todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!